Olá, boa noite. Estes são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 16 de outubro. Eventos climáticos extremos no Brasil. Secas na Amazônia atingem níveis históricos, enquanto o Rio Grande do Sul sofre com enchentes e chuvas torrenciais. Uma análise das mudanças no clima e dos impactos desses fenômenos cada vez mais severos. Chuva recorde já afeta a safra de trigo deste ano no estado. Aplicativo lançado em Porto Alegre facilita denúncias de violência e discriminação no ambiente de trabalho do Sistema Único de Saúde. E tem também as atrações da nossa agenda cultural para esta semana. O Brasil sofre ao mesmo tempo com enchentes e secas. No norte do país, o Rio Negro atingiu hoje o menor nível em 120 anos de medição em Manaus, no estado do Amazonas. Já aqui no Rio Grande do Sul, tivemos mais um dia de chuva, com cidades ainda se recuperando das cheias de setembro e da passagem de um ciclone extratropical em julho. As causas desses eventos, chamados de extremos climáticos, são conhecidas por pesquisadores, mas para eles, a população ainda precisa ter mais consciência sobre as consequências dos fenômenos. Tefé, Amazonas, região do Médio Rio Solimões. Terra seca onde havia água. Pássaros se alimentam dos animais que não resistiram. Os pesquisadores do Instituto Mamirauá recolhem as carcaças de dezenas de botos rosa e tucuxis, outro tipo de golfinho de água doce. A cena é desoladora. A estimativa é que dos 900 botos que vivem no Lago Tefé, 10% morreram. Para entender o que houve, todo o material é recolhido. As análises têm uma difícil logística, pois parte das amostras é enviada para São Paulo. Até agora, as hipóteses são de que os mais frágeis não suportaram a temperatura elevada da água. No dia que morreram 70 animais, a gente mediu 39,1 graus, que é uma temperatura que nenhum colega com quem eu conversei já mediu, é algo muito elevado. E falei com pessoas que há décadas monitoram a Amazônia e nunca mediram uma temperatura dessa. Então é um caldeirão de ver o que está acontecendo. Em paralelo, a gente tem a investigação das causas, né? Então, tudo isso junto traz informações para a gente tentar entender as causas, não tão claras ainda. A temperatura da água certamente é um fator importante, mas a gente não sabe se é o único. Ele pode ser um estressor dentro de um outro quadro de, por exemplo, uma doença que esteja acontecendo nos animais que a gente não identificou, ou pode ser a causa por si só, tendo levado à morte por hipertermia desses animais. A temperatura fora da normalidade e a seca deixaram a paisagem assim. Onde há abundância de água, as casas flutuantes estão encalhadas. O verão amazônico, em agosto, setembro e outubro, é tempo de seca. O nível dos rios cai, mas desta vez a rapidez da queda surpreendeu. A navegação fica impossível, isolando comunidades. Até agosto estava abaixo, mas dentro da normalidade. A partir do início de setembro, que começou a descer 30 centímetros por dia, durante vários dias, 20, 30 centímetros por dia ao nível do rio, que é muito alto para a gente. O processo é composto: seca, ondas de calor no ar, terras caídas, queimadas, e aí entra o fator de desastre ecológico, desastre biológico, que é o que está acontecendo no caso de Tefé, com a mortandade de mais de 130 botos de tucuxis, mais de 130 golfinhos, no intervalo de uma semana, que nunca foi registrado. Para os pesquisadores, a seca de agora pode ser a maior desde 1980. As causas se somam: desmatamento, aquecimento global, aquecimento dos oceanos pela atuação do fenômeno El Niño. A mudança da circulação geral causada pelas águas quentes no Pacífico, na costa do Peru, causa um deslocamento de uma célula de circulação que provoca subsidência, ou seja, o ar desce sobre a Amazônia e impede as nuvens de se desenvolverem naquela área. Em contraponto, os sistemas meteorológicos ficam mais ativos aqui na nossa região e passam com grande intensidade, com maior frequência, na verdade, não com grande intensidade, mas com maior frequência aqui na nossa região e com maior aporte de umidade aí, por conta dessas condições
típicas de anos com El Niño. Em um extremo, rios secam, em outro, transbordam. No Rio Grande do Sul, no início de setembro, as chuvas torrenciais provocaram as inundações mais severas em 40 anos. Mais de 100 municípios sofreram os impactos dos altos volumes de chuva e de um ciclone. Em Mussum, o rio subiu quase 21 metros. Na rua que leva o nome do rio, Taquari, pouco sobrou. A devastação se repetiu em Roca Salles, onde o hospital ficou fechado quase um mês, e em Encantado, em que 80% da comunidade escolar sofreu as consequências da enchente. Ficou tudo debaixo d'água, né? Perdemos tudo, perdemos animal, tudo que já tinha dentro de casa, os insumos todos, né? Plantação de trigo, foi tudo debaixo d'água. Graças a Deus, não posso me queixar. Nós estamos vivos ainda. Isso tu pode ter certeza, que nós vamos ter amigos, gente que nós não vamos ver mais nessa vida. A gente precisa trabalhar as nossas emoções, porque está muito gritante, estamos todos cansados, exaustos, estamos todos nos olhando, né, de certa forma, revendo nossas vidas, recomeçando. Para a professora Lorena Fleury, pesquisadora nas áreas de sociologia ambiental e das mudanças climáticas, a proximidade de eventos extremos é consenso na comunidade científica, mas as informações ainda ficam restritas. Eu acho que uma das grandes dificuldades de se fazer com que o debate sobre mudanças climáticas ganhe mais aderência no debate público, né, é justamente porque a gente fala de escalas e de temporalidades que são muito difíceis, né, da gente trazer para o cotidiano, da gente trazer para a nossa experiência concreta, né? Infelizmente, quando acontecem esses eventos climáticos extremos, essa concretude ganha forma, né? Essa concretude, esses eventos passam, né, a trazer uma materialidade muito dramática, né, desses acontecimentos para a nossa vida. E aí, o que tem acontecido é que tem nos pegado de uma forma muito despreparada. Conforme o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, o estado tem as tempestades mais severas do mundo entre a primavera e o verão. Os fenômenos climáticos são conhecidos, mas agora ocorrem com maior frequência e intensidade. E aí, o que acontece? O El Niño ele dá uma pincelada para a gente do que é um cenário com mais energia para a atmosfera. Então, você dá um pouco mais de energia para a atmosfera, os fenômenos são os mesmos, né? Porque a gente está em latitudes médias, a meteorologia que ocorre aqui é mais ou menos as mesmas. Mas ela vai ocorrer com maior frequência e intensidade nos anos de El Niño, que é o que nós estamos experimentando, e isso vai seguir ainda, nós estamos começando a estação. Os modelos meteorológicos mostravam possíveis cenários de aquecimento de 1,5 grau, 2. A gente chegou nesse cenário de 1,5 grau, 2 antes do que se esperava. Então, o planeta tem mais energia disponível agora para fazer tempestades. Não adianta a gente negar essa política de prevenção a desastres, ela tem que ocorrer. Trabalhar realmente de uma forma coletiva, né, tanto na prevenção quanto na resposta a esses desastres, mas também para além do desastre, né, pensar e agir, né, de modo a mitigar ainda, né, essa mudança climática e elaborar medidas de adaptação que sejam efetivas. A gente ainda tem tempo, né, assim, ainda há muito a ser feito e no momento em que nós estamos hoje, né, ainda há margem para ação, né? Então ainda há muito o que se fazer, né? Então eu acho que é fundamental a gente pegar esses momentos em que a gente está vivenciando, né, infelizmente assim, a gente está vivenciando esse desastre, transformar esse luto, né, transformar essa perplexidade, transformar essa preocupação que eles geram, né, em ação, ou seja, não deixar escapar, né, a chance que se tem agora, né, para pensar como que a gente pode agir para corrigir rotas. Importante demais, né, essa conscientização e a ação, né, que passa não só pelos gestores, mas por todos nós da população também, né. A gente vai voltar a falar do impacto dos eventos climáticos ainda nessa edição do Redação TV, falando sobre a produção aqui do estado, né. Mas, por enquanto, a gente muda de assunto para falar do combate à discriminação no exercício da profissão. Porto Alegre está recebendo, nesta semana, a última oficina regional do Programa de Equidade do SUS. A iniciativa foi organizada
para combater situações de violência, discriminação e preconceitos no ambiente de trabalho do Sistema Único de Saúde. Um aplicativo foi lançado dentro da plataforma Conect SUS para o encaminhamento de denúncias. Na palma da mão, um guia trazendo informações sobre a equidade. É o aplicativo Equidade SUS. Ele disponibiliza conteúdo sobre o tema, permite pesquisar redes de assistência e proteção às vítimas e orienta sobre como denunciar abusos, discriminação e violências sofridas por trabalhadores que atuam no SUS. De todos os tipos de assédio, violências e discriminações que as mulheres trabalhadoras sofrem no ambiente de trabalho, né? Ele foi criado exatamente com as trabalhadoras, considerando toda a diversidade delas, porque a ideia era capturar delas o que é que elas precisavam ter de conhecimento, de informação, dentro de um aplicativo que falasse de equidade. Hoje, mais de 75% da força de trabalho do SUS é composta por mulheres. Muitas delas contam que já enfrentaram situações de machismo e racismo e temem a violência, como relata essa assessora de equidade ligada ao Ministério da Saúde. Em muitas falas públicas nesses eventos eu começo perguntando qual é o maior medo dos homens e eles dizem que é ser assaltado, ser machucado. Quando eu pergunto para as mulheres, a resposta nos 4 cantos do Brasil e do mundo, né, é a mesma, que é ser estuprada, ter o corpo violentado. Então, são relatos que chegam para a gente por meio das oficinas, por meio de outras atividades que o Ministério da Saúde faz, e te falo até com um pouco de emoção, porque isso me retoma a minha trajetória, né? Sou uma mulher, mas tenho a especificidade de ser uma mulher trans. A desigualdade de gênero também se reflete na baixa representatividade em cargos de gestão. Temos ainda um número pequeno de mulheres ocupando cargos de gestão, cargos de liderança. Esse é um outro fator importante. Temos que destacar também que estudos têm demonstrado que as mulheres recebem menos em relação ao valor remuneratório do que os homens. Então, esse é um conjunto de questões que nos apontam para enfrentamentos que precisamos fazer por dentro do trabalho na saúde. Ampliando o diálogo com gestores e servidores, o Ministério da Saúde organizou essas oficinas regionais de gênero, raça, etnia e valorização das trabalhadoras no SUS. Os encontros contam com a participação de movimentos sociais, universidades, representantes de estados e municípios. Em Porto Alegre, a oficina acontece hoje e amanhã. A ideia é mapear necessidades para montar um plano de ação com estratégias que promovam a equidade. Com o objetivo de poder acabar com toda e qualquer ação discriminatória de violências nas relações de trabalho e qualificar e consolidar os processos de trabalho e a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. E projetos que combatem o abandono escolar e que incluem os jovens no mercado de trabalho foram ampliados aqui no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. A reformulação do programa Todo Jovem na Escola e o início do Partiu Futuro serão implementados no ano que vem na Rede Pública Estadual de Educação. De 2024 a 2026, serão investidos mais de 770 milhões de reais. O Todo Jovem na Escola passa a contar com auxílio material escolar, poupança, aprovação e prêmio engajamento, além da Bolsa Permanência, que já é concedida durante 10 meses do ano. Para participar, o estudante precisa fazer parte do CadÚnico e ter renda familiar por pessoa de R$ 660 por mês. Os valores serão depositados em um cartão no nome do estudante. Já o programa Partiu Futuro vai proporcionar estágios e vagas de trabalho para alunos e ex-alunos de 14 a 24 anos. São oportunidades de iniciação profissional em órgãos públicos estaduais, municipais e empresas privadas. E a gente fala agora da previsão do tempo, porque a instabilidade vai diminuir em algumas áreas ao longo desta terça-feira. Nós vamos conferir agora como ficam as temperaturas no mapa. Na região metropolitana da capital e no noroeste, chuva persistente. No sul, dia nublado e temperaturas mais baixas na comparação com o restante do território gaúcho. Nas demais áreas, a instabilidade predomina. À tarde, no entanto, o sol deve reaparecer em alguns pontos. Em Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 22 graus.
variação entre 17 e 23 em Ijuí. Em Capão da Canoa, os termômetros vão dos 16 para os 25 graus. E o impacto do clima já está sendo observado na colheita do trigo de 2023 aqui no estado. A preocupação dos produtores é com a qualidade do grão devido ao mau tempo registrado. Agora, no mês de setembro, a chuva recorde do mês passado, ela pode afetar o desempenho, que em 2022 foi líder na produção e registrou o maior volume de toda a história aqui do Rio Grande do Sul. Foram 5.700.000 toneladas de trigo colhidos em solo gaúcho. A gente vai saber como está o balanço dos estragos com o assessor técnico da Emater Rio Grande do Sul, o Célio Alberto Colli, que está comigo aqui no estúdio. Célio, as chuvas, elas prejudicaram realmente tanto a qualidade quanto também a quantidade, dessa colheita. Conta pra gente como é que está esse balanço até o momento. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, Fernanda. Até o momento, assim, a gente em torno de o plantio, a área plantada de trigo esse ano está em torno de 1,5 milhão de hectares. Na semana, pegando os dados bem da quinta-feira passada, a gente tem em torno de 12% já colhido, Felizmente, o final de semana, sábado e domingo, foram 2 dias de muito sol, então a colheita avançou muito. O pessoal conversava que no interior aí as máquinas circulavam muito justamente para apressar essa colheita, mas mesmo assim, em função do período de muita chuva, porque o trigo ele tem 2 problemas, assim, que é a geada na floração e quando começa a colheita, excesso de chuva. Então, o excesso de chuva prejudica a qualidade do grão e esse período de muita chuva impediu que os tratamentos fitossanitários entrassem, que as máquinas entrassem nas áreas para fazer aqueles tratamentos preventivos. Sim, então, que é para evitar pragas. Exatamente, principalmente a questão da brusona e giberela, que acabam fazendo com que você, ao olhar uma lavoura de trigo, você tem uma percepção que ela está muito bonita, e quando você coloca a máquina e vê o rendimento, que é justamente o que acontece. Sim. Então, o relato, conversando com os agricultores no final de semana, que estavam colhendo, que já colheram uma parte, então, talvez nós vamos estar essa semana com em torno de 18% colhido, que ao entrarem na lavoura, colhendo, era nítido as perdas, Então, a gente tem uma previsão de colheita inicial de 4,5 milhões de toneladas, e a gente já percebe, assim, perdas nas regiões. Principalmente aí para a gente pegar as missões, que pelo zoneamento em Noroeste Colonial você começa a plantar primeiro, então também começa a colheita, que naquela região das missões já tem em torno de 30% colhido. Você tem uma queda aí relativa. Que pena, A gente vindo desse momento tão positivo de recorde, o mau tempo acabou interferindo nesse momento, Não, exatamente. Então a gente tem essa questão da colheita, que tu reduz a qualidade do grão, o peso, e também a gente tem um outro fator em relação ao trigo específico, que é o preço ao produtor, que no ano passado, nesse mesmo período, a gente estava com mais de R$100 a saca, e agora a gente está em torno de R$60 a saca. Então a gente tem esse problema, tem as perdas no rendimento, na qualidade do produto e também o preço de mercado inferior. A remuneração desses produtores também vai ser afetada, E aí a gente tem uma noção também desses vários aspectos econômicos que esse mau tempo, E a gente via antes, esses extremos climáticos vão causando, E, Célio, além o trigo está nessa fase de colheita, Mas essa situação do mau tempo também afeta o plantio, também já afetou. Isso, nós estamos nesse período agora, a soja já dentro da janela do zoneamento de plantio, começando o plantio, Então, você tem um problema de acesso aí às áreas, para fazer o plantio. O milho, a gente já tem em torno de 65% da área plantada. Então, você imagina, a gente teve agora no mês de setembro, determinadas regiões, municípios que tiveram 700 milímetros de chuva, Então, você imagina, assim, só uma ideia, 1 milímetro de chuva significaria 1 litro de água por metro quadrado. Então, 1 metro quadrado a gente tem até 700 litros de água, Então, ou seja, tu tem uma superfície e o escorrimento superficial, que aí tu tem questões aí na erosão e, consequentemente, também na germinação. Então, a gente tem essa questão do milho, a soja começando, os plantios, o arroz também, pelos dados do IRGA, a gente tem
passando de 30% de área plantada, né? O arroz ele tem outra questão que é a janela, né? Apesar de tu ter o zonamento for até dezembro, né? A melhor época de plantio é agora em outubro, até final de outubro aí no máximo, né? Então, consequentemente, a partir daí você começa a ter menores rendimentos aí durante o período de ciclo, né? Então é um ano assim bastante problemático para a agricultura aqui do Rio Grande do Sul, devido a esse excesso de chuvas. A gente tem também o excesso de chuva e a questão que impacta aí na questão do leite, mas especificamente hoje, assim, focando no trigo, a gente já começa a ter essas percepções aí de redução no rendimento e, consequentemente, no rendimento econômico ao produtor. Pois é, e quais as alternativas que eles possuem nesse momento, né? Falando especificamente de quem produziu, que investiu, né? A gente imagina que investiu tudo que foi possível para tentar salvar também, né, essas culturas. Quais as alternativas para eles? Bom, as alternativas, em relação ao trigo agora, a gente não tem muita coisa a fazer, é esperar que a gente tenha dias bons para poder colher, né, nesse período, porque praticamente a gente tem todo o trigo já na fase final do ciclo, né, então raramente... Tempo seco, precisa ter sol, tempo seco, que a princípio a previsão é de que a gente siga nesse ciclo de alguns dias de sol e muitos de chuva, muitos né? de chuva, então a gente vai ter um problema, então a questão é alguma maneira, então nós especificamente da Emater, o que a gente está trabalhando? Então, como os agricultores que acessaram crédito, hoje está muito, um impacto bastante grande a questão esses agricultores que acessaram crédito via Pronaf, por exemplo, eles estão recorrendo ao Proagro, né? Então, a Emater é uma entidade que faz as perícias de Proagro, né, no sentido assim de minimizar, né, mitigar as perdas por agricultor, Sim, né? Que são programas que vão levar esse apoio financeiro para esses produtores que tiveram perdas. Exatamente, aqueles que tiveram acesso ao crédito, financiaram suas lavouras no agente financeiro e tem algumas ferramentas, o Proagro, o Seguro Rural, né? Justamente para mitigar um pouco essa questão das perdas, né? Buscar esse apoio e a gente sabendo também, né, que o Estado tomou várias medidas também, né, de buscar apoio, é importante os produtores também recorrerem à Emater nesse momento para buscar, né, esses direitos que, infelizmente, dada a situação que a gente acompanha, né, não há muito mais o que fazer que não isso, né, Célio? Exatamente. A gente está nos 497 municípios do estado, a gente está à disposição, os nossos colegas estão preparados, especificamente eu trabalho com crédito rural, né? Então, todas essas ferramentas dessas políticas públicas de apoio e tal, elas estão disponíveis, os colegas têm conhecimento, né? Também está saindo aí umas resoluções, aí umas portarias do MDA, que é justamente para esses agricultores atingidos pelos ciclones, né? Sim. Para ter um crédito adiante. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Várias ações aí unindo, né? E passando pelos governos federal e estadual para dar apoio para esses produtores. E a gente vai seguir acompanhando, né, Célio, para ver como é que fica essa situação. A gente convida aí, a Emater a retornar aqui para nos contar, né, como é que está essa evolução aí da colheita do trigo e das outras culturas que estão em plantio. Muito obrigada pela sua entrevista. O Célio Alberto Colli, que é assessor técnico da Emater Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa semana. Ok, Fernanda. Obrigado a todos. E a semana começa com um prato cheio para os cinéfilos e música para todos os gostos. Nós vamos conferir na nossa agenda cultural. Found what I was looking for. Na Sala Capitólio, em horários variados, o público poderá apreciar filmes do gênero noir. Eles foram lançados nos Estados Unidos e na Europa entre os anos de 1950 e 70. Destaque para No Silêncio da Noite, de Nicholas Ray, obra norte-americana. E De Morte de um Ciclista, coprodução de Espanha e Itália, dirigida por Juan Antônio Bardem. Aún está vivo. Gabriel Tomás vai se apresentar no Sarau Elétrico. O tradicional evento da terça-feira às 8h30 da noite no Bar Ocidente vai ter como tema os exílios. Participam Mirna Spritzer e Sérgio Lukin. Thomas ganhou projeção como guitarrista, vocalista e compositor do grupo de rock Autoramas. Mistura influências tropicais, interpretando clássicos do chamado Iê Iê Iê.
projeto Évora, o flautista Leonardo Winter vai encontrar o violonista Marcos Araújo. No repertório, obras de Beethoven e do gaúcho Dmitri Servo. O instrumentista de sopro toca na OSPA. Apresentação na quarta-feira, ao 12h30, no Foyer Nobre do Teatro São Pedro. Entrada gratuita. Bills Rock Band é atração no Divina Comédia. O show acontece na quarta-feira, às 7h. No setlist, clássicos do rock e do pop. As Cretinas sobem ao palco no Ocidente Acústico na quinta-feira, às 9h. Na Casa do Bairro Bonfim, as artistas vão mostrar criações próprias. Elas abordam o universo feminino e outros assuntos como a esperança de vencer pandemias. Sempre com muito bom humor, unindo música e poesia. Mas me dá um presente diferente, tchê. Uns pé de pato. Não me vem com chinelo de pelo que... E uma última dica para a semana. A banda Cardamomo está com um trabalho novo na rua, o disco Meridiano. O trio de rock alternativo instrumental faz nesta quinta-feira a primeira audição pública do lançamento no auditório Luiz Cosme da Casa de Cultura Mário Quintana. A entrada é franca. Para acompanhar, é só se inscrever pela plataforma Simpla. A gente confere agora uma das faixas desse novo trabalho da Cardamomo. E nós voltamos amanhã às 6h30. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide.